Aos obedientes todas as glórias da imunização. As memoráveis glórias do triunfo racional são para todos os persistentes e obedientes. Para o vivente ficar de posse da imunização racional, é preciso cumprir as ordens que recebe racionalmente. E essas ordens são: ler diariamente, quanto mais vezes melhor, para estar sempre de posse do conhecimento racional, ser bem esclarecido e saber esclarecer os demais. Lendo poucas vezes, esquece e não adianta nada. O vivente, para receber qualquer coisa e aprender, é preciso ser persistente. Do contrário, não sabe nada e, não sabendo, não pode ser imunizado. Onde se viu o vivente querer ser e não fazer por onde? Sem saber, não poderá nunca alcançar aquilo que deseja. O vivente querendo ser isto ou aquilo, é preciso fazer por onde. Não fazendo, nunca poderá ser o que espera, de maneira alguma. O vivente, para ser imunizado, é preciso ter o conhecimento todo de cor e salteado. Do contrário, não poderá ser imunizado. Para ser imunizado, precisa saber historiar o que está escrito, do princípio ao fim. E, para isto, é preciso ler todos os dias, quanto mais vezes melhor. Os que não sabem ler serão perdoados, mas os que sabem não. Portanto, os que querem ser imunizados, que leiam todos os dias, para saberem de cor salteado o conhecimento que aqui está, que é a imunização. Como ela é o princípio e o fim de tudo que aqui está. Do contrário, não poderá ser imunizado. É a mesma coisa que o vivente não estudar francês e querer falar, não conhecer números e gramática e querer fazer contas. Sabem muito bem que a pessoa, para ser isto ou aquilo, é preciso preparo. E para se preparar, para ser imunizado, é preciso ler o conhecimento para saber como é a imunização e como é que vai botar em prática. É a mesma coisa que o vivente, para ser médico, precisa estudar medicina, saber de cor e salteado essa ciência para poder prestar contas em seus exames. Assim é a imunização racional, sendo esta mais fácil, nem há comparação. Portanto, aqueles que souberem todos estes dados que aqui estão, que souberem historiar de princípio a fim, para quem quer que seja, serão imunizados, e os que não souberem não serão. Os que não sabem ler terão um desconto, mas também serão imunizados, porque vão ouvindo o que os outros vão lendo e começando a conhecer a imunização racional e tudo o que aqui está escrito. Os que são imunizados podem contar com o apoio integral do Salvador, e os que não são, nem em tudo podem contar. Os que não são, não podem contar com o Salvador, o racional superior, porque não querem. Por isso, desprezam a leitura, desprezam o tesouro de si mesmos. E, se têm vontade, num instante conhecem tudo o que é preciso para se imunizarem, porque é tão pouco. Está aqui o prato do bem de todos que querem ir de bem para melhor. Agora, os que não querem e não fazem caso dele, do bem de si mesmos, provam que só querem o mal de si e, por isso, não se procuram imunizar. Passam-se os dias dando exemplos, a certeza para todos de que tudo é passageiro, e por tudo ser passageiro é que existe o dia e a noite. Passam-se os dias e passam-se as noites, dizendo a todos que tudo é passageiro. A noite, sinônimo de trevas, de morte.
o dia sinônimo de vida passageira, porque o dia é passageiro. E os viventes no mundo não querem compreender que tudo é passageiro, que todos estão nesse mundo de passagem, com um insignificante período de vida cheio de passagens boas e más, suportáveis e insuportáveis, felizes e infelizes. Tudo passa, passa o bem e passa o mal. E por isso, onde todos estão de passagem, não pode haver felicidade. Por o povo não compreender a vida, é que muitas vezes se desgosta dela. Não pensa como a vida é. Se pensasse o que a vida é, diria: é verdade. Passam-se os dias, as noites, e tudo passa, como nós também passamos, por não sermos deste mundo. E os que são felizes de conhecer o princípio e o fim do mundo, a imunização racional, estes mais felizes do que todos, porque podem e sabem dizer de onde saíram, para onde vão, de onde todos saíram e para onde vão, como é e como não é. E, assim, a ilusão fez com que todos somente implorassem a felicidade dentro de um hospício desses, nesse mundo que é uma verdadeira casa de loucos, formada pelos próprios viventes, como são formadas as ciências e as políticas. E quem pensa no que o mundo é, no que todos no mundo são, chegará à conclusão de que no mundo, quanto menos preocupações tiverem, melhor é para vocês mesmos. Sim, porque de nada adiantam as preocupações de uns passageiros que são todos os que habitam o mundo, pois todos são passageiros e estão de passagem, como tudo no mundo de passagem está, razão pela qual deverão reduzir-se ao mínimo as preocupações, encarando a vida como passageira, de acordo com o que ela é. Quem se preocupa com aquilo que não é seu está se iludindo, tomando o tempo de si mesmo, se amofinando, se aborrecendo com coisas e causas perdidas. A vida não é vossa, e muito menos os seus pertences. A vida é apenas uma passagem insignificante para que então levar a vida inteira a imaginar se tudo é em vão, se tudo é perdido. Sim, porque o vivente deve preocupar-se somente com as coisas úteis a si mesmo. Por os viventes não pensarem como a vida pede que seja, é que o sofrimento aniquila cada vez mais todos aqueles que pensam terem chegado nesse mundo para durar sempre. Ninguém pensa na morte, nem muito menos quer morrer. E por isso ficam lutando aí para vencer sempre, e a vitória nunca alcançam. São vencidos pela ordem natural das coisas, pela extinção dos seres que na terra nascem para o conhecimento de si mesmos. Portanto, tudo é passageiro, todos são passageiros, e por isso não adianta bolar. Bolar para quê? Bolar quer dizer pensar nisto, pensar naquilo ou naquilo outro, que o vivente, desde que esteja certo do porquê está vivendo e do porquê vive, é quanto chega para ter um ponto de tranquilidade muito grande. Os primeiros anúncios da imunização. A imunização racional já foi anunciada há muitos séculos por Nostradamus e São João, nos papiros que diziam o seguinte: depois que o mundo atravessar as hecatombes que vai passar, virá então a redenção universal por meio da imunização racional. E todos irão saber o que é imunização racional quando for dada a conhecer a todos o significado deste grande ser. E assim, com o decorrer dos tempos,
Chega agora o tempo dela ser conhecida universalmente. Chega agora para todos a redenção universal. E porque anunciaram todos os episódios maus que no mundo tinham que passar? Porque eles sabiam das multiplicações de ciências desnecessárias que iriam evoluir entre todos para que ficassem descompreendidos e aí reinando então as confusões e as guerras de todas as espécies, porque a natureza dos homens é adaptada a todos os seres que iriam fazer coisas assombrosas. Então citaram uma infinidade de coisas que iriam se passar, como já se passaram e estão se passando. Tanto Santo Odila como uma infinidade de profetas daquele tempo davam as suas descrições muito certas do que é o mundo e do que no mundo ia se passar. A que ponto todos iriam chegar, o fim dele, que seria a redenção universal de todos por meio de um conhecimento equivalente a isto, que é a imunização racional. Saber que, quando aparecesse no mundo como agora apareceu, todos o acatariam por ser a forma de redenção universal. Apareceram muitos outros profetas, cada qual com a sua profecia, uns certos e outros errados. Uns tantos aventureiros faziam suas profecias de acordo com as suas imaginações, os seus modos de interpretar e as suas aventuras. Outros eram mais certos. Chamaram de santo aqueles que viveram no tempo da Santa Inquisição, e a outros não, por não serem dessa época. Vejam como a imunização racional é conhecida, mas somente no nome. Porém, como ela é, não. Agora sim é que estão conhecendo como é a imunização racional. No Apocalipse havia umas tantas coisas intraduzíveis por causa do grego, do latim e do hebraico, o que deu origem às confusões no modo de o interpretarem, errando nas cláusulas deste tabernáculo que tão certo era. E por fazerem confusões de interpretação, compreendiam assuntos diferentes do que estava escrito, e ao transcrevê-los, pensavam que o erro era dos papiros, quando era dos que não souberam interpretar o grego, o latim e o hebraico. Não sabiam o que queriam dizer muitas palavras e faziam suposições. Pode ser isto, pode ser aquilo. E escreviam de acordo como admitiam que fosse, errando por não terem certeza daquilo que estava escrito. Por isso, o Apocalipse está variante em muitas coisas, umas muito certas, outras tantas não. Então perguntais, e por que não o compuseram bem claro? Digo eu, bem claro estava, mas aos tradutores é que faltava a devida competência. Tinham muita, mas precisavam ter ainda mais, para se aprofundarem no grego, no latim e no hebraico. Por não se aprofundarem nestes alfabetos, nestes idiomas, nestes modos de escrever, é que uma infinidade de coisas passaram despercebidas e transcreveram o que não estava escrito. E por isso não deu, nem está dando certo. Por isso, umas tantas coisas dão certo e outras tantas não coincidem com as profecias e com a codificação dos aventureiros, que também muitas embrulhadas fizeram. Eis a razão do prestígio não ser de todo agradável, como Sanacã e outros tradutores de boa vontade, mas de pouca competência, para traduzir o grego a fundo, o latim e o hebraico, que são os primitivos modos de escrever. Pode-se dizer, então,
madrigais muito bons, mas péssimos apontadores. E assim, aí estão hoje esses motivos para dar dados e prosseguir a escrituração das coisas como são, havendo necessidade de explicar a todos os que sabem e aos que não sabem. A leitura traz o equilíbrio e a imunização. Num posto de luz, fraternidade e amor, o que se deve fazer? Velar sempre para as consistências benignas se multiplicarem cada vez mais a todos que contemplam o que devem contemplar. A preguiça, a avareza, o desânimo, isto são para as pessoas que não têm em mãos o que eu vos dou. Nunca se deve contemplar o mal e se basear nele, porque quanto mais a pessoa contempla o mal e nele se baseia, mais mal fica, mais se preocupa, mais se desanima, mais vive de tristezas e descontentamentos. Portanto, o vivente que tem a planta da salvação nas mãos, que deve fazer? Contemplar, amar, para melhorar sempre. Quem procura a planta da salvação é porque quer se salvar. Quem contempla é porque quer ser contemplado, ser servido, e o será além do que precisa. Portanto, o tempo que o vivente leva a contemplar o mal, a pensar nisto, naquilo ou naquilo outro, preocupado com isto, com aquilo, tudo que só amola, aborrece e desespera, deve contemplar o que há de mais útil, o que dá alegria, ânimo, engrandece o íntimo e fortalece em todos os pontos de vista. Deve contemplar a escrituração, mas o mal de muitos é preocupar-se com o mal, quando tem a tranquilidade em mãos, que é a escrituração. Inúmeras vezes tenho repetido, leiam quanto mais vezes puderem, para livrarem-se de todas essas contravenções a que estão sujeitos, por dependerem dos seres materiais, da matéria, do mal. Então, para formarem o vocabulário, constituíram o ser material, que dividido em plenossílabas fica matéria, ou material. E, por a vocação da vida do mal ser territorial ou terrial, são subjugados pelo mal, pelos seres adorados por vós, adornados e lapidados, invocados por esse ser do domínio do mal. Dominados pelo mal e não dominando o mal, são tragados pelo mal. Por isso, repito, leiam para ficarem curados de todas essas torpezas atordoantes. E vós não, volta e meia, ficam atordoados porque são maus, por quererem somente o mal. Sim, porque eu ponho o bem em vossas mãos e digo, leiam. E por que não leem? Porque não obedecem, porque não querem o bem, querem o mal. E por querer o mal é que se preocupam mais com ele do que com o bem. E, por isso, ficam atordoados por tudo, aborrecidos por tudo, desconfiados por tudo, zangados por coisa nenhuma, enfim, uma série de descontentamentos, de desânimos, e o vivente a dizer que está mesmo empurrado, vivendo com a cabeça cheia que já não aguenta mais. Tudo isto, por quê? Por serem nocivos a si mesmos, e aos nocivos assim acontece, porque são nocivos por quererem ser, pois que, para estarem livres disto tudo, está aí em mãos o vosso equilíbrio, que é o conhecimento que eu vos dou das coisas como são. Mando ler inúmeras vezes. E onde está a ordem cumprida? Eu digo, leiam, e as vossas consciências já dizem outras coisas, muito diferentes, como quem não tem tempo para cuidar do bem de si mesmo, mas tem tempo para cuidar do mal,
E quem cuida do mal sofre, porque só pensa em tudo que é de mal. E quanto mais mal pensa, mais mal vai ficando, mais longe ficando do bem. O bem endireita o mal, e o mal não endireita o bem. Assim são os eflúvios dos que vivem nessa fogueira ardente da matéria, cujo conteúdo é o mal, e o mal é o seu produto. Os brutos querem encontrar o bom fruto no mal, que é o ser material, só mesmo ideias de brutos. Os brutos do bem nada querem, e por isso não tem tempo para ler, não tem tempo para se preocupar com o bem, só tem tempo para se preocupar com o que é de bruto, com o que é de mal, que é o ser material. A matéria faz tanto nojo que a repelem quando se derrete, e sabem que tudo isso é uma lamaceira nojenta, com muito valor aparente, mas sem valor verdadeiramente algum, porque aparências não são verdades. E esses fidalgos da escuridão ficam procurando se alimentar com essas preocupações, se maldizendo sempre dessa vida material, baseando-se mais no mal e deixando o bem de lado, dizendo que o bem é para quando tiver tempo. Ah, lê só quando eu tiver tempo. Não tem tempo para se preocupar com o bem, só tem tempo para se preocupar com o mal. Assim querem o quê? O mal. Pensam no bem, mas não o procuram. Não tem tempo para ler. Não tem tempo para se preocuparem com o bem, só tem tempo para se preocuparem com o mal, indo assim, de mal para pior. Há viventes que pensam ser muito sabidos e vivem nessa sabedoria de porcos, sempre mal, porque o mal perdura. Quem quiser ter suas ideias limpas, claras e tranquilas, procure o bem, porque o bem só desenvolve tudo de bom para melhor, e o mal só leva tudo de mal para pior. Viventes que não têm tempo de ler, que só têm tempo para se preocupar com o mal, parece que têm juízo, mas não têm. Parece que regulam, mas não regulam. No hospício há gente com mais juízo, melhor que muitos que ficam de fora e que deveriam estar lá dentro. Estes que aí estão de fora são os que dizem tudo fazer para andarem direito. Ainda têm coragem. Já se vê que não regulam, sempre pensando e se preocupando com o mal, quando deviam apenas preocupar-se com o bem, para irem sempre de bem para melhor. O vivente não é máquina para trabalhar noite e dia sem parar. Deve ter as suas horas de descanso, as suas horas de folga. E assim, eu aqui sempre acordando esses mancebos que vivem dormindo de olhos abertos e por isso não sabem enxergar onde está o direito, onde estão as conveniências de ir sempre para melhor e não para pior, acordando esses turcos que pensam estar na Turquia e por isso vão primeiro correr a freguesia, mas a freguesia nada resolve. Em vez de primeiro vir no certo, não, primeiro vão no ponto duvidoso, para depois então virem no certo. Ainda devem dar-se por muito felizes em terem eu aqui, o racional superior, mostrando-lhes o bem e o certo. O domínio do mundo pela imunização. A imunização racional e todos os viventes acobertados por ela têm a possibilidade de serem felizes em tudo, porque conhecem o princípio e o fim de tudo. A imunização racional pode apoderar-se de todos muito naturalmente, assim como nesta insignificante comparação. O Sol, com o seu foco de luz, ilumina tudo e todos,
para todos enxergarem aquilo que as vistas alcançam ou que está ao alcance das vistas. A imunização nas mesmas condições, diferente apenas porque do sol enxergam a luz e da imunização sentem e com o tempo passam a enxergar. Enxergam a luz do sol porque sabem que o sol pertence a esse mundo deformado e por serem deformados é que só enxergam a poder de fogo, pois a deformação é feita pelo fogo. Por serem assim, é que no princípio não enxergam a imunização racional, somente sentem-na. E nesse sentir, nesse contato com ela, é o quanto basta para todos saberem. É uma luz diferente, que não enxergam de pronto, porque não são puros, não são limpos, nem perfeitos, e sim deformados, como já sabem, porque são e o que são. Depois que todos forem imunizados, o sol será substituído por esta luz que é a imunização racional. Porque esta luz governa o sol e todos os planetas. Imunizados, a influência do sol será nula, porque não estarão dependendo dela para enxergarem e saberem as coisas como são. Passarão a depender da imunização racional, que tudo esclarece a quem quer que seja, o que deseja e o que é preciso. Então, os primitivos a serem imunizados ficarão dominados por esta luz que é a imunização racional, noite e dia, iluminados e muitas vezes não o percebem, devido às preocupações, às distrações, mas não deixam de estarem imunizados. Assim como o sol ilumina a terra noite e dia, o imunizado também será iluminado pela imunização noite e dia. Sim, que existem os raios noturnos do sol que fazem o seu giratório como espécie de sombra de um corpo. A sombra é o reflexo, é o raio de vida que o sol produz. Uma vez o vivente imunizado, tudo vai se encaminhando naturalmente para o seu bem. E como no mundo todos estão precisando disso, qual é o vivente que não quer ser imunizado? O vivente pergunta, então isto é uma espécie de outra vida? E eu respondo, não resta a menor dúvida, o imunizado nada sofre, e o encantado cada vez sofre mais. O imunizado sempre de bem para melhor, e o encantado sempre de mal para pior. Se hoje acham que no mundo o sofrimento é pavoroso, quanto mais marcharem dentro desse encanto, mas irão piorando sempre, por o sofrimento já ser irresistível e cada vez pior. É que, quando a escrituração começar a ser anunciada, quando o mundo souber de que se trata, não há quem não agarre de unhas e dentes. E assim, a imunização racional, muito breve, estará no conhecimento de todos. A deformação tem grande influência na mortalidade e, por ser a lei da deformação tão verídica, é que há a transformação sobre tudo e sobre todos os pontos de vista. Tudo se transforma, e por tudo se transformar, é que rege no mundo a imortalidade. Ninguém morre, ninguém desaparece, e sim transforma-se. Tudo é assim, feito pela lei da natureza deformada. Por isso é que surgem daí as transformações em tudo, sobre ideias, sobre vontades, sobre pensamentos e modos de proceder. Os viventes em vida transformam os seus procedimentos, os seus costumes, os seus modos de agir,
os seus modos de encarar as coisas e de gostar. Está aí a lei da deformação. Pois, por serem deformados, é que passam por essas transformações. Tudo se transforma, desde a geração, desde o início da formação do corpo e depois do corpo feito, sempre uma infinidade de transformações. Hoje o vivente tem um pensar, dentro de anos outro, e assim sucessivamente, modificando-se sempre, transformando-se sempre. Com a lei da transformação, ninguém pode, porque é uma lei natural, é a lei que rege a natureza de todos e de tudo. Hoje o vivente é moço, pula, salta, tudo faz. Amanhã é velho e com um pauzinho na mão vai vivendo arrastando os pés. Ninguém pode com a lei natural. Ela leva o cântaro ao seu lugar e os musos ao reconhecimento da vida de pujanças e de ganâncias mal refletidas. E assim tudo chega à conclusão do que eu sempre tenho dito. A imunização racional imperará entre todos universalmente, muito breve. Portanto, brilhantes dias, brilhantes passos e brilhantes horas de glórias sucessivas, culminantes dias, culminante tesouro e culminantes horas multiplicadas para o bem. Veredicto sempre certo que aí está escrito nessas páginas brilhantes, palavras racionais que nunca foram palavras caducas. As influências dos habitantes do vácuo. A alma não existe. A verdadeira alma é o coração. Mas por categoria vã, forjaram-na invisivelmente. Nunca existiram almas, e sim viventes habitantes do imenso vácuo que se regem por uma hierarquia igual à dos viventes aí da Terra, por serem deformados em categorias diferentes. Então pergunta o infante: e existem no vácuo mais viventes que aqui na Terra? Respondo eu: não, porque a Terra é uma verdadeira bicheira produzindo vidas de todas as maneiras, vegetais, viventes com sua hierarquia muito grande, animais viventes com sua hierarquia e diferenças uns dos outros muito grandes. A terra e a água, ambas são viventes, fábricas de viventes. Portanto, no espaço só existem seres inferiores que dividem-se em partes com diferenças uns dos outros, por ser o Sol gerador e criador. A Lua a agir com seus efeitos magnéticos como coadjuvadora e as estrelas com as suas influências salutares eletrizantes, correntes estas adubadoras da formação dos seres. E assim muitos costumam sonhar com almas do mundo invisível, como se elas existissem, completamente sugestionados por estas coisas que pensam existir, mas não existem. A sugestão tem grande parte de influência magnética, fazendo com que o vivente enxergue essas fantasias debaixo do poder magnético. Portanto, alma uma só, que é o coração, que é a alma do corpo, a alma da vida. Nele estão os bons e maus sentimentos. É o dono do corpo, é o primeiro a sentir as coisas boas e más. E ainda há viventes sonhando com estas existências que, na realidade, nunca viram para poderem provar. É o mundo dos cegos de olhos abertos, e por isso não sabem divulgar estas coisas. Veem, mas não sabem o que estão vendo. Aprendem as coisas sem terem certeza se são verdadeiras ou não, e vão falando em almas como se tivessem certeza do que dizem, nunca vendo a existência de tais para saberem se estão certos ou não. E assim os viventes aí do vácuo
por serem dotados de grande força magnética e elétrica, é que, aproveitando-se da força magnética que possuem, se apresentam na Terra diante de qualquer um como entendem de se apresentar, como parente do próprio vivente, como isto, como aquilo, enfim, como entenderem. E os viventes que não conhecem essas coisas, nem sabem como elas são feitas, dizem que lhes apresentou diante de si a alma de sua mãe, a alma deste ou daquele, como pode ver perfeitamente também de outra pessoa qualquer. Eles se apresentam como entendem, devido à grande força elétrica e magnética que possuem. E o vivente que não conhece essas coisas, não sabe divulgá-las, nem defini-las, diz que de fato existe a imortalidade da alma e fica convencido desta falsa realidade por não saber como são feitas essas fantasias. Por isso é admissível aos que não sabem nem conhecem e que têm visto essas coisas pensarem que existem almas e na imortalidade da alma. Então, esses que têm visto e costumam ver, começam a falar na passagem que vão fazer quando morrerem, na esperança de que na vida espiritual talvez sejam mais felizes. São pessoas que sofrem e dizem que estão pagando o que fizeram noutras encarnações. É por isso que muitos têm a falsa certeza da imortalidade. Mas, se conhecessem como são feitos esses movimentos, como são feitas essas coisas, interpretariam de outra maneira. É por isso que os povos ainda estão atrasados para a verdade das verdades. E é por causa disto que o Espiritismo ainda vive de pé. Quando souberem divulgar todas essas falsidades, acaba-se o Espiritismo, acabam-se as experiências e firmam-se todos com certeza das coisas. Vendo aí a divulgação do certo, do altivo bem do Senhor, e ainda ficam pleiteando moldes de sofredor. Vivem peregrinando com fé de judeus errantes, podendo agora beber a água da felicidade na fonte desta escrituração, pensando ser uma fonte duvidosa, porque vivem com tantos nós nas entranhas. Nós, de pura rudez, embriagados nesse mundo que é um pleito de desventuras, uma jornada de dor, nesse monturo alegórico de sofredores, penando todos por essa fonte de perdidos, risos de dor, passageiros em tudo, rudes, embriagados, convencidos de que não hão de sofrer e sempre sofrendo, vida de podres em vida. E assim, o que vale esse mundo? Nada. O que valem todos no mundo? Nada. A ilusão é que faz valorizar as coisas até desiludir. E depois da desilusão, as coisas não têm mais valor. Por aí vejam como isso é uma fonte de perdidos, vivendo sempre cheios de misérias. Muitas vezes não dão conta da ilusão, cegos por ela, e quando se desiludem é que enxergam todo o tempo perdido. Quanto trabalho em vão, sem necessidade, quanto descontentamento, sem gratidão. E assim, o melhor da vida é não dar importância a seus pertences e não valorizar coisa alguma, porque nada tem valor. O que faz o vivente dar valor a isto ou aquilo é a cegueira da ilusão. É porque está iludido, não regula, é um verdadeiro embriagado. Por isso, a vida é dos inconscientes, porque está visto que não há nada feito com consciência. Onde existe a ilusão, não existe consciência. Onde existe a fantasia,
não existe a consciência. Iludidos supondo terem consciência no julgamento das coisas e caindo em contradição do que dizem, porque vão vendo que não há consciência. Onde estão os gostos, as ilusões e os ideais, a consciência desaparece, porque hoje gosta com consciência, amanhã já não gosta mais. Onde está a consciência? Onde existem as aventuras, não existe consciência. Usam a consciência como uma desculpa dada para a boa interpretação de suas conveniências, para a execução de um plano idealizado por si mesmos. Falam em consciência. Gosto disto com consciência. Tenho consciência do que digo. Não gosto disso com consciência, por isso ou por aquilo. Não gosta hoje, mas amanhã está gostando. Não faz hoje, mas faz amanhã. Não aceita hoje, mas aceita amanhã. Hoje não aceita porque tem consciência, e amanhã já muda e aceita por isso ou por aquilo. A consciência de todos é traiçoeira, é ludibriadora e passageira, pois, se na própria vida não há garantia, como pode ela ser encontrada na consciência? Pois, se a vida não é positiva, como é que a consciência pode ser positiva? É que não são puros, nem limpos, nem perfeitos, e sim impuros e imperfeitos. E por isso, em vossa consciência, não há solidificação para que a pessoa se mantenha num certo ponto e possa dizer que tem uma consciência pura, limpa, clara e cristalina. Os que assim dizem faltam com a verdade para aqueles que conhecem o que é o ser humano. O ser humano é um sofredor, é um traidor de si mesmo e dos incautos que não compreendem a natureza. Portanto, o que são no mundo, aparentemente tudo são, e verdadeiramente nada são. Verdadeiros cegos de olhos abertos que vão falando serem certos como coisa que fossem de uma natureza direita, de uma consciência direita, como coisa que fossem puros, limpos e perfeitos. O desequilíbrio e a inconsciência. A consciência do viril humano sofredor é uma consciência da miséria e de dores, mas muitos se baseiam a dizer que fulano não tem consciência. Se a tivesse, não faria o que faz. Papagaios que aprenderam a falar em consciência por verem os demais falarem, pensando que estão muito certos e fazendo um papel ridículo e vergonhoso para quem conhece a vida. Então, pergunta o infante, e como podemos deixar de ser assim tão desequilibrados em relação ao astral superior e principalmente ao racional superior? Digo eu, é preciso ler muito e não pouco, ler muito esta escrituração racional para irem sendo imunizados integralmente. Aí então, essa vossa consciência falha de animal selvagem desaparece e fica a verdadeira, que é a racional. Consciência racional que costumam aí no mundo chamar sem saber. Existe o subconsciente e este é superior à consciência. Então diz o subconsciente, mas a palavra é imunização racional. E sabem que na imunização racional não há hierarquia. Uma vez imunizados, são todos iguais. No subconsciente, há superioridade entre um e outro. E sendo a imunização racional uma coisa natural, todos vão ser imunizados e todos passarão a ser iguais.
Isto é uma advertência para quem pensa que a consciência é uma coisa sólida e perfeita e, no examinar das coisas, vê-se que de sólida não tem nada e de perfeita muito menos. Então diz o infante: de que vale vivermos assim? Respondo eu: não vale nada, porque do nada surgiram, nada são e em nada se tornarão. Portanto, dão tanto valor a tudo que nada vale, por estarem embriagados, iludidos e traindo-se a si mesmos. A vida se resume numa rasura de descompreensão, e os viventes, na mesma hora em que estão se compreendendo, descompreendem-se. Quanto mais não seja, vivem compreendidos por uns tempos e depois ficam descompreendidos pela rasura da vida, pelos eflúvios dos epopéreos, pelos crisântemos murmurantes, pelas grinaldas de fraudes criadas sem limites, que subjulgam os seres a viverem assim, estupidamente. E assim, em todos os meios, tudo vive na pálida, empáfia e estúpida vida de Cleopantomas. Cleopantomas quer dizer criados com autoridade para chegarem à maior idade sem ter o tirocínio das verdadeiras coisas para poderem viver sem se aborrecer. Onde existem os aborrecimentos, existe o atraso. Onde existem os queixumes, está o atraso e o sofrimento. O que vale o vivente se aborrecer hoje, se amofinar tanto, e daí a pouco está alegre e contente? Quem se aborrece é um atrasado, é um Cleopantoma. O vivente que aprende a não se aborrecer é um vivente com muito equilíbrio racional. E o vivente que por tudo se aborrece é um desequilibrado, é uma fera, é um mal educado com título de civilizado sem o ser. Portanto, o vivente inteligente, o rei dos sábios, não se aborrece nunca por coisa alguma. O vivente medíocre se aborrece por tudo e sofre as consequências da sua mediocridade. O vivente que tem equilíbrio racional não dá importância ao medíocre, ao que este faz, ao que este diz, e sim encara o medíocre como ele deve ser encarado. Vejam, portanto, que o mundo está tão longe do equilíbrio racional e, por isso, vivem como feras, em desentendimentos, sem saberem o que fazem, sem saberem que tudo isto não adianta nada. E assim, a consciência sempre desfavorecendo o vivente. Se fosse tudo profundamente dominado pela consciência, está visto, está claro que não haveriam injustiças. Se existisse consciência, não haveria ganância, ambição, nem traição. Onde está a consciência dos povos? Em lugar nenhum, pois uns querem ser melhores do que outros, mas todos são iguais. Não há consciência. Consciência existe apenas no nome, para iludir os atrasados que não enxergam, pois, se consciência existisse, amariam o próximo como a si mesmo. Portanto, a consciência do vivente é um arranjo dos fantasiados, dos Judas, para que, com estas cabalas, triunfem com o seu modo desejado e vençam assim, com as suas conveniências, os seus pontos desejados. Onde está a consciência dos filósofos, das filosofias riquíssimas, possuidoras de inúmeras toneladas de ouro e brilhantes, e que não socorrem o pobre que morre na miséria e sem conforto? Que é da consciência, afinal? Está provado que não existe, e quem fala em consciência não sabe o que diz. Os reinos da bicharada.
céu, terra e água. Os três reinos da bicharada que vive nesse vasto e grande dilúvio de fogo que aí surgiu, que aí está, e que ninguém nunca soube definir nem divulgar o porquê de assim serem, como são, e do mundo ser como é. Esses três reinos se coadjuvam para essa encremação, fazendo viver todos dentro desse planalto, sem saberem por que musas vivem com esse solitário do mundo no reinado do fogo. O sangue nas veias representa o fogo dentro do corpo. Os viventes são filhos do fogo. E por isso esse mundo é de sofrimento. Desde que nascem até a extinção da vida, tudo pega fogo, tudo se queima e tudo se acaba. Os três reinos, céu, terra e água, dependem de outros três, sol, lua e estrelas, para formar as multiplicações dos seres, e desses seres se conta mais um reino. Então, todos juntos formam as 7 partes do porquê assim são. Mas os povos, olhando para o conjunto desses 7 reinos, ficaram sem saber como tudo isso gerou, nasceu, cresceu e refloresceu. Vivem todos nessa faina de aventureiros como uns descoordenados de si mesmos, esquecendo o que são, julgando serem o que não são, convencidos pelo esquecimento de que tudo isso é uma fonte de perdidos e um inferno singular. E por isso ninguém nunca apurou, nem podia apurar, porque há isso no mundo, porque há essa formação assim. E agora eu, o racional superior, dando a conhecer a todos o princípio e o fim desse mundo, de todos e de tudo, de onde saíram e por que saíram, de onde vieram, como vieram e para onde vão. O mundo aproxima-se de suas últimas fases de decadência sobre todas essas teses, que em vez de trazerem melhorias, somente trazem tudo de mal a pior. A ilusão traindo todos, a aparência também, e todos nesses jogos de dores, flagelos e desassossegos de todos os tamanhos, de todos os jeitos, vivendo aí nesse inferno, sujeitos a tudo e encontrando só sofrimentos e cada vez mais sofrimentos. E eu, o racional superior, com esta escrituração, levando a todos a libertação do jugo amargo por meio da imunização racional. Agora pergunta o vivente, o que é isso? O que é imunização racional? Como é? Como não é? Leia do princípio ao fim e saberá tudo, tintim por tintim. E assim, aos filhos do fogo, que são todos os seres, é preciso lembrar, sempre, de onde tudo isso surgiu. Astrologia. A imunização racional nasceu no Brasil. O prematuro bem é para todos aqueles que o procuram encontrar, e o mal também é encontrado quando o procuram. A vida não é só a base do mal. A base do mal atinge apenas os desabrigados da força suprema a tudo e a todos. A força suprema é a base dos viventes que têm seus signos e seus planetas de grandes influências. Por isso, brilham um certo tempo, mas depois, por não compreenderem o além e não procurarem a base invisível, começam a surgir coisas desagradáveis em suas vidas. E por melhor que estejam, passam de mal para pior. Como aí no mundo existem ricos sem sossego, milionários e pessoas altamente bem colocadas sem terem sossego algum.
pois no dinheiro não estão todas as coisas que o vivente precisa para a marcha equilibrada de sua vida. Se o dinheiro desse saúde, os ricos não a perderiam, como uma infinidade de outras coisas que são atingidas na vida quando os viventes as têm em seus sigmas e seus planetas. A influência do planeta e do sigma, que são pertences da vida, é fruto de um estudo nascido na Arábia, feito pelos sábios de outrora. A Arábia é um país de muitas lendas, de muitas histórias e de muito romancismo, onde existiram, noutros tempos, castelos de ouro e de mármore, castelos estes que, com o decorrer dos tempos, foram sendo demolidos e os povos adotaram novos sistemas, mas não há ainda hoje quem não aprecie o passado da velha Arábia com suas histórias, seus contos e romances do passado. Existiam sábios nascidos na Arábia, veteranos conhecedores de astrologia, que procuraram o mapa da vida que todos trazem nas mãos e, com a lapidação da ciência astrológica, começaram a prestar atenção nos astros por muitos e muitos séculos, notificando os seus movimentos e botando o nome de planeta e sigma. Este estudo foi se espalhando por toda a Ásia, tornando-se depois conhecido universalmente. Naquele tempo, a ciência era toda natural e se comunicava com os astros naturalmente, adquirindo o vivente, dessa forma, tudo o que precisava. Os sábios provaram, então, a cada pessoa o porquê do seu nascimento, o que tinha que ser, o que se passava na vida e o que iria passar na vida de cada um. Com a passagem do tempo, esta ciência que imperava outrora para guiar a todos foi ficando para um canto, e as novas gerações criando novas ciências e abandonando o conhecimento de astrologia. Naquele tempo, o ensinamento era só este, e com o tempo os viventes criaram o novo alfabeto que usam até hoje e que acharam melhor. Deixaram o alfabeto verdadeiro, que é o de astrologia, onde o vivente encontra a sua vida toda, como é, como não é e como tem que ser. Este é que é o alfabeto nascido em outras eras, quando todos sabiam porque nasciam, o que tinham que ser na vida e o que lhes aconteceria até o dia da sua morte. O progresso e o modo de se entenderem era completamente diferente. As novas gerações começaram a inventar alfabetos novos, surgindo daí todos os embaraços que existem no mundo. Os viventes mais felizes do mundo não são aqueles que são governados pelo seu sigma ou pelo seu planeta, e sim os que são governados por uma outra parte diferente deste vácuo, que é a parte racional. A parte racional é que governa todos os planetas, sua força sempre por cima deles todos. E o estudo de astrologia, que era um estudo adiantadíssimo para se regular em outrora, não tinha valor algum em relação à força da parte racional. Valia apenas para o vivente saber por que nascia e os andamentos de sua vida. Era muito bom para libertar os povos, era mais adiantado do que esse sistema, esse alfabeto inventado pelo homem da terra, que aí ficaram bichos de uma vez. Inventaram esse alfabeto para verem se podiam evitar ou cortar coisas que deviam de passar. Nesse tempo não havia Deus na terra. O Deus era o Sol e a deusa era a Lua.
Acima de todos esses conhecimentos está a força da parte racional, que não cumpre caprichos de planetas nem de sigmas, porque está subjugada à parte superior e os planetas cumprem, assim, o que essa parte superior quer. Naquele tempo, as orientações eram outras, começando por botar nomes nas coisas que viam nos astros, iniciando assim o abecedário. Por exemplo, Júpiter, uma letra, Saturno, outra letra, Vênus, outra letra, e a cada planeta uma letra e a cada sigma um número, completando esse alfabeto para se entenderem por ele, como até hoje se entendem. Entretanto, o alfabeto de astrologia era muito melhor do que esse que inventaram e adotam até hoje, porque com os conhecimentos astrológicos, todas as pessoas se conheciam umas às outras. Para um conhecer o outro, não precisava perguntar quem ele era, bastava-lhe apenas pedir para que o deixasse ver a mão. Sabia com quem estava falando, que idade tinha e o que se estava passando com a pessoa e o que iria se passar em sua vida. Era um alfabeto muito melhor, como melhor era também o modo de viver, pois todos se conheciam e conheciam aos outros. Este alfabeto, com o tempo, veio caindo e os viventes quiseram ver se poderiam viver melhor ainda do que viviam e começaram com os inventos, sabendo que iam para pior, pois a melhora procurada é como estão vendo aí no universo. Este alfabeto astrológico é muito fácil para quem quer aprender. E eu não ensino aqui porque é um alfabeto antigo e o que impera atualmente no mundo é outro. Tudo isto é para verem como foi a evolução do mundo. Quantas coisas já se passaram que nem vale a pena comentar. Entretanto, surge agora aí no mundo a imunização racional. Nasce no Brasil a imunização racional para as novas gerações que, quando chegarem aí nesse mundo, a adotarão, por ser ela uma compreensão só, e por serem todos por um e um por todos. E quem é este um? É o racional superior. Tudo isto é para chegarem à conclusão que a vida é boa, e não é só o mal que impera, o bem também impera. O mal só impera com os maus que acabam mal. O bem impera com os bons que acabam bem por terem em si o bem administrado pelo Ser Supremo a tudo e a todos. Portanto, o que é um planeta? Planeta é um vivente dos astros com sua vida e com sua força, estando nessa força a sua influência. Desta forma, quando o vivente nasce e este ou aquele planeta está com sua influência sobre a Terra, o vivente recebe a influência dele. Se a influência é de Marte, o vivente sofre muito, pena muito. Se a influência é de Júpiter, o vivente sofre menos. Se é Aquário, menos ainda. E assim sucessivamente. O que é o sigma? Sigma é a pedra ou o metal que o planeta adota e onde tem toda a influência, que é o número, sendo a letra o planeta. E por isso, cada pedra com o seu planeta, cada metal com o seu planeta, e assim os vegetais, os animais e tudo que existe no mundo, pois até para fazer uma plantação é preciso escolher o planeta, que muitas vezes o vivente pensa que traz chuva, planta e o planeta que vem é seco e tudo morre. Muitas vezes a lua promete chuva e não chove, e outras não promete e faz chover. Os planetas imperam com grande furor no mundo.
existindo os que indicam seca por muito ou pouco tempo. Por isso, quando outrora se guiavam pelos planetas, viviam muito melhor. Os homens eram mais caprichosos e as mulheres também. Procuravam com que seus filhos nascessem sob as influências de planetas bons, havendo alguns que se descuidavam e tinham filhos ruins, que nasciam para incomodar os bons. Muitos chegavam a matar os filhos quando estes nasciam sob as influências de planetas ruins, por descuido nas suas relações. Outros tinham pena de matar e deixavam que eles sobrevivessem, embora sabendo que iriam dar muito trabalho e ter um sofrimento enorme no mundo. Está aí o conhecimento dos primitivos alfabetos que surgiram no mundo, onde existiram diversos, mas o melhor foi o de astrologia. Com o alfabeto de astrologia, o povo se compreendia e governava melhor. Com o alfabeto que impera até hoje, só se vê no mundo um progresso de martirizados e sofredores. É um alfabeto todo complicado, que deu a todos essa mania de melhorar e tudo cada vez piorando. Hoje, olham para o alfabeto que está nas palmas das mãos, para todos esses traços, todos esses riscos e todos esses pontinhos, e nada sabem decifrar. Tudo isso tem os seus dizeres e os viventes não sabem decifrá-los. Estão com o saber nas mãos, com a vida toda traçada nas palmas das mãos, que é o alfabeto astrológico, e sem saberem o que quer dizer. Não é que todos nasçam broncos, como costumam dizer, e sim por culpa dos povos de outrora, que são os mesmos de agora, e não continuaram com o alfabeto astrológico, que bem adiantado estava em seu progresso. Tão bonito o vivente olhar para as palmas das mãos e saber por que nasceu, saber tudo o que tem que se passar, o que tem que ser na vida, não adiantando fugir daquilo que está escrito em suas próprias mãos, saber toda a sua rota futura, o dia e a hora de morrer. Tão bem que todos poderiam viver, mas as novas gerações de outrora, com a mania das descobertas, com a mania das experiências, com a mania de quererem coisas ainda melhores, deram início ao alfabeto que ainda hoje adotam e, em vez de ensinar o antigo, ensinaram esse, desviando-se do certo para o torto. A culpa é das gerações de outrora, que tudo podiam saber até chegarem ao auge. Se nasciam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, podendo se guiar pelo mapa da vida que está nas palmas das mãos, que dá a todos a carreira que devem seguir, o lugar que devem morar, a fortuna, a riqueza e as passagens remediadas. Os ambiciosos e gananciosos, que tinham vontade de serem ricos, mas o alfabeto mostrava que seriam remediados. Os outros, a que o alfabeto dizia que tinham que ser músicos, mas não queriam ser músicos. Queriam que a ciência fosse feita de acordo com tais vontades de quererem ser aquilo que não nasceram para ser. Então, esses desgostosos é que foram tratando de organizar outra ciência e outro alfabeto para que, por meio deles, pudessem dar expansão às suas vontades. Debalde foram os esforços desses ditos que não se conformavam com os seus destinos dados pelo alfabeto astrológico. Então, não quiseram guiar-se pelo direito, que é a mania de muitos, e seguiam pelo torto para as suas conveniências. Isto foi o que se deu outrora.
Nem todos se conformavam com a descrição do alfabeto que traziam nas palmas das mãos. Por exemplo, o alfabeto dizia que não podia viajar, por isso ou por aquilo. Teria que permanecer no mesmo lugar, mas, como a vontade do vivente já era outra, ele não se conformava com a vida que tinha que levar. Outro que não tinha muitas posses tratava de se elevar para dar expansão à sua vontade e errava completamente. Isso porque as novas gerações desse tempo vieram modificando tudo e os que hoje conhecem lamentam. O alfabeto astrológico foi desvirtuado devido às vontades e os caprichos inconfessáveis, a ganância, a inveja e o ciúme. É por isso que vivem aí no mundo todos iguais a bichos, aprendendo sempre e não sabendo coisa alguma, com o mapa nas palmas das mãos, mostrando a trajetória da vida, a alegria e a tristeza, enfim, tudo que o vivente precisa saber para viver direito. É a tal mania de ninguém se conformar em ser pequeno. Todos querem ser grandes. Ninguém se conforma em ser pobre. Todos querem ser ricos. Ninguém se conforma em estar por baixo. Todos querem estar de cima, por causa de seus caprichos, sem saberem que estão com o mapa da vida nas palmas das mãos, indicando toda a trajetória que terão que passar. Portanto, não foi a natureza que fez todos serem ruins nesse mundo, pois ela deu o mapa da vida com os números e a gramática perfeita para que se guiassem por eles e vivessem bem. Mas os povos de outrora, por seus caprichos inconfessáveis, não quiseram saber disso e criaram um outro alfabeto de acordo com as suas conveniências. Está provado que, se todos sofrem, a culpa cabe aos viventes de outrora. Hoje, ainda muitos estudam o mapa astrológico e fazem até fortuna, anunciando a qualquer um o passado, o presente e o futuro. Muitos certos, pela leitura do mapa que aprenderam a ler no verdadeiro alfabeto. Entretanto, este não é o alfabeto que impera no mundo. O que impera é esse, com que já se acostumaram e que nada vale. A razão porque, para ganhar a vida, muitos procuram o alfabeto astrológico, o mapa dos dizeres das palmas das mãos, onde o vivente estudando apenas metade já pode desvendar quase toda a vida de seus semelhantes. Isto é para vos provar que o mundo é bom, que todos nasceram e nascem com o bem, mas não querem saber do bem e do direito, querem é saber do torto, como todos vivem no mundo, deixando o direito para viverem no errado. Eis a razão da tortura ser tanta que o sofrimento da vida, em certas horas, se torna irresistível ao ponto de alguns procurarem pôr termo à vida. O alfabeto de astrologia, dado pela própria natureza, é que deveria governar. E então o vivente saberia, pela leitura das palmas das mãos, qual seria a sua passagem na vida, quem o substituiria na missão que ele desempenhava no mundo, quem seria o seu substituto, mas muitos viventes de outrora não se conformavam em não serem, pelo mapa astrológico, os substitutos daqueles que governavam e assim, na ânsia de governar, foram procurar recursos para dar expansão às suas vontades. Inventaram então esse alfabeto que ainda hoje adotam no mundo e daí começaram todos os desentendimentos e o desequilíbrio de tudo no mundo. Umas vezes, na família de um remediado, nascia um filho
com o título expresso no alfabeto astrológico para governar e ser o substituto daquele que estava governando ou que ainda ia governar. Os ricos tinham os seus filhos que muitas vezes não nasciam com esses dotes dados pela natureza e não gostavam, não se conformavam, eram ricos, queriam que seus filhos fossem grandes e ricos também. Isto é para verem que desde o princípio do mundo nunca quiseram saber do direito e sim do torto. E por isso as novas gerações vieram a adotar o que era torto, feito pelos ambiciosos e gananciosos para poderem dar expansão às suas vontades. No Oriente ainda usam muito o alfabeto astrológico. Na Índia, os hindus e mesmo na Arábia ainda se faz uso deste alfabeto. Imaginem quantas fases se passaram até o tempo atual, quando vamos passar para outra fase superior a todas e que é a imunização racional. No conhecimento que agora estou dando, eu, o racional superior, com todos os esclarecimentos, tintim por tintim, do porquê de tudo, com todas as bases sólidas sobre tudo nesse mundo e fora dele. Conhecem bem a lei da transformação, sabem que tudo isso se transforma e que a transformação levará tudo para o verdadeiro setor, para a verdadeira base onde todos e tudo chegarão, que são os lugares de onde saíram na planície racional. O mundo vem há muito com suas modificações e tudo que existe no mundo se transformando sempre para pior, chegando inesperadamente agora uma transformação para melhor, que é a imunização racional. Ninguém conhece o que é imunização racional, mas vão conhecer agora por meio desta escrituração o universo em desencanto. Então aí é que vão saber o que é imunização racional e chegar à conclusão de que é uma das maiores descobertas do mundo. Conhecem muito bem o que é espiritismo, o que é espiritualização e todos os seus efeitos, mais ou menos. Mas no espiritismo não está a verdade. Se no espiritismo estivesse a verdade das verdades e fosse uma base equilibrada por meio do espiritismo, todos estariam bem e bem equilibrados. Mas o espiritismo, por ser uma base negativa, onde a positiva nunca foi encontrada, é que nem todos o adotam, porque, embora tenha uma parte de verdade, não está nele a verdade necessária para dar equilíbrio aos viventes. Se desse para o equilíbrio dos viventes, já de muito o Espiritismo teria derrotado todas as filosofias, todas as superfilosofias e todas as ciências filosóficas, pois já de muitos séculos que o Espiritismo vem em evolução. Não é que no Espiritismo não se encontre alguma coisa de verdade. Nele encontra-se umas tantas coisas verdadeiras e outras tantas não. É por isso que ele não consolida a aflição dos aflitos que o procuram para as soluções dos seus casos. Os que professam o Espiritismo, os espíritas, são uns aventureiros, aventurando sempre para ver se chegam a uma conclusão e nunca chegando a coisa alguma, como nunca puderam chegar, tendo sua tese como um mistério sem solução. Quem conhece o Espiritismo, seja lá de que espécie for, e já frequentou todos os seus meios, desiludiu-se e saiu para não querer mais saber do Espiritismo, pensando melhor e dizendo: isto é uma parte que está em experiência
Eu vou experimentar e, se não tiver resultado, não tenho razão de protestar, porque é uma parte que está em experiência, onde eu vou ver se resolvo o meu caso e os meus desejos. Então, o vivente não resolvendo o que queria, o que deve dizer? Deve dizer que nem todas as experiências podem dar certo. Umas dão e outras não. Por isso diz a ciência que todo o vivente tem espírito. Mas qual é esse espírito? A ciência diz que os viventes têm espírito porque todos eles vivem de experiências, na incerteza de tudo, errando mais do que acertando. No entanto, a parte racional ninguém conhece. A imunização racional ninguém conhece. É uma coisa que nunca veio ao mundo, a não ser agora, pela primeira vez. E muitos, por não a conhecerem, interpretam-na de acordo com o conhecimento que têm do Espiritismo e dizem: isto é Espiritismo racional. No entanto, eu vos digo, espiritismo racional é uma coisa e imunização racional é outra muito diferente. O espiritismo racional é uma filosofia arranjada pelos espíritas, pelos filósofos, que adicionaram a palavra racional para dar valor à ciência e então o vivente, para conhecer o que é espiritismo racional, tem que ler os livros feitos pelas opiniões dos cientistas espíritas que chamam de espiritismo racional, como quem diz que nesse espiritismo está a pureza, que nessa ciência está o que é puro. Para não dizerem puros, dizem racional, que é a mesma coisa. Agora eu pergunto, qual é a pureza encontrada no espiritismo racional até hoje? Nenhuma. É igual a todos os espiritismos, mas como querem diferenciar dos outros, deram-lhe o nome de racional, espiritismo racional. Não confundam imunização racional com espiritismo racional. Ninguém no mundo conhece a imunização racional, conhecem só o espiritismo racional, que se baseia na ciência para dizer que é mais puro do que os outros. Praticam o espiritismo racional da mesma forma que se pratica qualquer outro tipo de espiritismo. Usam o nome racional, que é o nome mais puro dos puros, para fazerem crer que o espiritismo racional é a verdade, mas para que provassem e comprovassem tudo isso, era necessário que, de fato, aí estivesse essa verdade. No entanto, no espiritismo racional, tudo fica sempre misteriosamente, conserva-se tudo misteriosamente, por ser uma ciência obscura, cheia de dúvidas e vacilações. Onde está aí o racional que quer dizer pureza? Em lugar nenhum, pois cada cientista pratica o espiritismo de um jeito, sem nada apresentar de racional. Racional está apenas no nome, mas verdadeiramente irracional, porque não regula, obedece sim às conveniências e aos interesses de quem o pratica. Em cada meio que se procura esse espiritismo racional, é praticado de uma forma ou de um jeito, sempre diferentes uns dos outros no modo de trabalhar. Onde está a exatidão da palavra racional? Como é que chamam de racional a uma ciência que nada apresenta de verdade? Apresentam este nome de racional para elevar a prática do espiritismo, mas verdadeiramente continuam todos em contradições ao nome que botaram. Racional quer dizer pureza e perfeição. O racional é puro
porque não desvirtua do seu ser por coisa alguma. Mas tem pessoas que chegam a conhecer o que é o verdadeiro racional e pensam que se trata de espiritismo racional, como coisa que soubessem o que estão pensando e dando opiniões contraditórias. Nesta obra, trata-se de imunização racional e não de espiritismo. Aqui está o ensinamento puro e não o ensinamento podre e intranquilizador. São necessárias todas estas definições claras e perfeitas, provadas e comprovadas solidamente, para que saibam que nesta obra, Universo em Desencanto, vão encontrar toda a verdade das verdades, contada tintim por tintim. Isto é somente para acordar os confusos que necessitam ser esclarecidos de todas essas coisas, para que possam saber onde está a mentira e onde está a verdade. E assim, futuramente, imperará no universo a imunização racional. Todos serão imunizados e todos viverão num mundo de compreensão. Brilhantes passos, brilhantes horas e brilhantes dias para todos os que abraçam a imunização racional. No tempo em que viviam com o alfabeto de astrologia, entendiam-se todos muito bem, porque se guiavam por esse alfabeto e não existia o espiritismo, pois só depois da modificação do alfabeto astrológico é que os viventes aí do espaço se revoltaram e a natureza também revoltada por não quererem se regular pelo alfabeto dado por ela, começando então os viventes a serem perseguidos por forças estranhas. No início do aparecimento dessas forças, davam-nas como uma enfermidade qualquer, como um ataque, uma doença ou arte diabólica que, na ocasião, tomava conta da pessoa e fazia com ela o que bem entendia. Se todos se guiassem pelo alfabeto dado pela natureza, que aí está nas palmas das mãos de todos os viventes, não havia necessidade da influência dessas forças estranhas, porque a natureza não se revoltaria. Portanto, o espiritismo é uma parte da astrologia. Os espíritos são viventes aí dos astros que têm influência sobre os viventes da Terra, mas não estão neles o equilíbrio de todos no mundo. Todos os espíritos trabalham de acordo com a missão que têm a cumprir e só exercem a sua influência na Terra porque a natureza se revoltou quando os humanos deixaram de se guiar pelo alfabeto dado por ela para seguirem aquele que inventaram para dar expansões às suas vontades. Foi isso que deu margem à revolta dos espíritos e da natureza, e esta abriu aí na Terra a porta que deu entrada aos seres dos astros, que aí estão progredindo de acordo com a educação e a instrução feita pelos viventes.